Uma vez criado esse elemento, nós precisamos repeti-lo ao longo desse círculo que é a base da catedral. Ou seja, nós precisamos de cópias rotacionadas desse elemento ao longo desse círculo para compor a nossa catedral. Nesse caso, a primeira possível solução que vem em nossa mente seria a utilização do comando array, onde, através de um array polar, nós facilmente conseguiríamos cópias rotacionadas desse elemento ao longo desse círculo. Só que, ao selecionar esse elemento, nós percebemos que o comando array não está disponível nesse ambiente que é o template do modelo genérico métrico adaptativo. O que a gente tem aqui é esse comando repetir. Ele repete a aplicação de um componente selecionado ao longo de um caminho dividido ou superfície, né? Tô lendo a descrição, que seria uma boa, tá? Mas ele não está habilitado, ó. Ele está aqui e não está habilitado. A gente não tá, no momento a gente não consegue. Então, outra solução que poderia vir à nossa mente seria a gente ir lá para o nível de referência e tentar, através do comando rotacionar, criar nossas cópias rotacionadas. Então deixa eu mudar aqui o centro de rotação e vou tentar criar aqui uma cópia rotacionada chutando um ângulo de 20 graus. Ó, tem um problema, a seleção não pode ser copiada, a forma com base na referência não pode ser copiada sem suas referências. Ou seja, é um procedimento que também está descartado. Nós vamos ter que partir para um terceiro tipo de procedimento que realmente solucione o nosso problema, a nossa questão. Então, o que a gente pode fazer? Primeira coisa, menu de aplicação, eu vou salvar como essa família, tá? Aqui ela é a minha catedral base, só que eu vou salvar com outro nome, vou salvar elemento estrutural, opções de backup 1, salvei, tá? Com outro nome, já é um outro arquivo, né? E o que eu vou fazer? Eu vou excluir esses planos de referência que eu não preciso mais, vou excluir esse círculo, também não preciso. E agora, muito importante, eu vou selecionar esse ponto aqui de baixo, tá? E aparece essa opção aqui, tornar adaptativo. Clico nessa opção e a partir desse momento, esse ponto se torna um ponto adaptativo. E a gente já vai ver para que ele serve. Os pontos adaptativos são numerados, então esse aqui é meu ponto 1. Outra questão muito importante, vou selecionar esse ponto adaptativo e nas propriedades eu venho aqui, componente adaptativo, orientação. Eu vou colocar vertical, essa opção aqui, vertical na colocação. O padrão dele é por referência de hospedeiro. Eu vou colocar em orientação a opção vertical na colocação, tá? Então, tornei esse ponto adaptativo e mudei a propriedade dele de orientação para vertical na colocação. Agora eu vou definir meu plano de trabalho para o nível de referência, né? E vou criar um ponto bem aqui no centro desses dois planos de referência. Foi criado errado, deixa eu criar de novo. Deixa aqui para o nível de referência criar esse ponto. Tá. O plano de trabalho está definido no nível de referência. Vou criar um ponto desenhando no plano de trabalho. Vou criar aqui bem no centro dos dois planos de referência esse ponto. Seleciono esse ponto e torno ele um ponto adaptativo. Observa, agora eu tenho ponto 1, ponto 2,
Os pontos adaptativos são numerados. Vou voltar para o meu 3D, seleciono o ponto 2 adaptativo e vou fazer o mesmo procedimento. Em orientação, eu vou colocar vertical na colocação. Tá certo? Então, agora o que eu vou fazer? Vou salvar. Simplesmente salvar. E vou abrir família, né? Vídeo Catedral. Essa pasta aqui que eu estou guardando os arquivos. Vou abrir aquele arquivo Catedral Base que eu utilizei para salvar como e criar aquele outro arquivo que eu chamei de elemento estrutural. Então, voltei aqui para o meu arquivo Catedral Base. Vou fazer a mesma coisa. Vou lá, salvar como, família. E vou dar o nome agora aqui de Catedral, simplesmente. Tá? Sem a base. E vou salvar. Salvei como Catedral. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou excluir essa forma. Vou excluir essa spline. Esses planos de referência também eu vou excluir. Essas seções triangulares, todos os vestígios da forma eu estou excluindo. Vou deixar só o círculo. Seleciono o círculo e venho em dividir caminho. Ele dividiu, eu tenho 6 pontos dividindo esse caminho. Eu vou colocar aqui propriedades 16. Vou simplesmente salvar o arquivo, né? E agora eu vou abrir aquele outro arquivo, elemento estrutural, que a gente acabou de trabalhar nele. Vou abrir e venho aqui carregar no projeto. Venho aqui carregar no projeto e ele já está aqui pronto para colocação. Eu tenho que observar alguns detalhes aqui. A primeira coisa é se esse botão colocar no plano de trabalho está habilitado. Tá? É exatamente isso que eu quero, colocar no plano de trabalho. Tá? Eu vou cancelar aqui, que eu vou me certificar que o meu plano de trabalho é esse aqui, que meu plano de trabalho está definido como sendo o nível de referência. Eu preciso dessa definição, então eu fui lá, só para ter certeza, definir o plano de trabalho como sendo o plano do nível de referência. Tá? Vou em criar componente, vai aparecer elemento estrutural, foi aquela família que eu acabei de carregar para dentro desse projeto. Mais uma vez, né, o conceito de famílias alinhadas, você está vendo como isso é importante, né? E observa aqui a colocação. Esse botão está habilitado, colocar no plano de trabalho, e vou clicar aqui, escolher um ponto. Clico aqui, clico no centro, ele colocou o primeiro componente. Daí vou cancelar aqui, você observa o fato aqui, os pontos adaptativos, ponto 1 e ponto 2, a importância da ordenação dos pontos adaptativos. Né? Aqui é até um exemplo simples, mas em exemplos mais complexos você vai ver que isso realmente faz uma grande diferença. Vou voltar lá, criar componente, e vou colocando os meus elementos estruturais que compõem, né, que fazem a composição da catedral.
Então terminei de colocar. Então aqui já está, se você nota que a nossa catedral já está tomando forma. Quando a gente criou essa família aqui, elemento estrutural, eu esqueci de definir um parâmetro de material para esse componente. Mas não tem problema, eu vou selecionar o componente, editar a família, e eu estou voltando aqui para aquela família de componente adaptativo que a gente tinha criado e nomeado como elemento estrutural. Eu vou selecionar essa forma e vou vir aqui, material, por categoria. Eu vou clicar nesse botãozinho daqui. Eu não tenho nenhum parâmetro, então vou adicionar parâmetro. É importante que seja um parâmetro de instância. E vou colocar o nome de material estrutura. Tá? Ok. Ok. Ele já está com o material. Vou carregar no projeto, que seria essa outra família de componente adaptativo, substituir a versão existente. E se eu selecionar aqui, ele já aparece aqui esse parâmetro material estrutura. Eu vou lá, clico nesse botãozinho, vou adicionar um parâmetro. Posso colocar de tipo ou de instância nesse caso. Vou colocar de instância e vou colocar o mesmo nome. Material estrutura. Ok. Ok. Agora eu vou selecionar cada um dos meus componentes. Seleciono esse botãozinho. O parâmetro de material já está criado nesse outro arquivo. Então eu só vou associar o parâmetro ao elemento. Vou fazer isso com todos eles, tá? Tá bom? Com todos os meus componentes. Vocês façam também. Uma outra questão que a gente observa aqui no nosso modelo é que existe um espaçamento entre os elementos estruturais. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu aproximar aqui. Existe um espaço entre os elementos estruturais. E na verdade, você olhando a foto, você vê que não existe esse espaço. Existe uma linha de tangência entre os elementos estruturais. Eles se tocam, por assim dizer, né? Então a gente vai fazer esse ajuste. É muito simples. Seleciono o componente, editar família, tá? E o que eu vou fazer aqui? Vou selecionar essa seção triangular, vou aumentar um pouco o raio do círculo no qual esse triângulo foi inscrito, né? A gente já falou sobre isso várias vezes. Vou estar com 1.700 e olha que bacana, a forma se ajusta automaticamente. Eu vou selecionar essa seção aqui também, vou fazer um pequeno ajuste, vou botar 1.100. Tá? Agora eu vou carregar para dentro daquela família, substituir a versão existente e olha que bacana. Agora a nossa representação está mais fiel à realidade. Você vê que a gente já não tem mais aqueles espaços entre os elementos estruturais. Vou salvar o arquivo.